Pessoal, a esquerda, a hora que vê que vai perder o poder, eles entram no modo desespero mesmo, né? Uma nova denúncia está acontecendo agora contra o Tarcísio de Freitas e o Michel Temer. Na visão dessa turma esquerdista aí, o Temer e o Tarcísio estão armando um golpe contra o Lula para, sei lá, será que eles vão argumentar que as eleições foram fraudadas? Não sei. Nós vamos falar sobre isso aqui, sobre essa matéria dessa turma da esquerda aí. Outro ponto que a gente vai falar também, um vídeo está viralizando, né, mostrando a existência e a articulação da esquerda para colocar infiltrados, né, dentro das instituições. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês, o quanto isso é grave, o quanto isso é mais perigoso do que você imagina. É uma matéria que a gente vai mostrar para vocês aqui, inclusive, da Band. E, meu amigo, tá tenso. Outro ponto, Flávio Dino respondendo na justiça. Pois é, o Flávio Dino, ele entrou num embate agora contra a Câmara dos Deputados, mais um, né? Ele deu 48 horas para um deputado, líder do PL, do partido de oposição, esclarecer o porquê que ele disse uma fala típica de um deputado. E parece que isso está promovendo uma reação. Outro ponto que a gente vai falar também é o seguinte: greve geral. Vai parar tudo. Vai parar tudo. E o que a gente vê agora é que a oposição está articulando e vai partir para o tudo ou nada. Vamos falar sobre isso, tá? Tem muita coisa importante nesse editorial que a gente precisa discutir. Então, vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal. Dá uma força pra gente aí, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilha. Meta, 2 milhões. Eu sei que a gente chega lá logo e a gente comemora isso aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. No último editorial, eu preciso fazer aqui uma retratação. Teve muita gente que me encheu o saco. Eu acho que tem petista aqui no canal, porque não tem nem jeito. Um monte de gente me enchendo o saco por causa que eu coloquei alguns vídeos de pessoas reclamando da camisa vermelha. E falando, vocês bolsonaristas são nojentos. Eu nem bolsonarista sou. Mas vocês são nojentos. Vocês estão reclamando da cor da camisa vermelha. E aí como, até, vamos dizer assim, uma forma de me redimir com os petistas, eu vou colocar o maior símbolo de vocês usando a camisa vermelha de vocês. Mensalão, Petrolão, INSS, Aldebrecht, OAS, Correios. Falta pano para escrever aqui, porque daria um livro, né? Daria uma capivara e uma lista corrida, né? Então, em homenagem a vocês que estão defendendo a camisa vermelha, coloco aqui para vocês o símbolo de vocês com a camisa vermelha, só com um mero detalhe. Não sei porquê, mas alguém roubou 2 estrelas dessa camisa. Quem será que roubou essas estrelas, hein? Vamos lá. Agora vamos falar sério, brincadeira à parte, tá? E que se danem vocês que estão achando ruim aí eu falar que eu não gosto da camisa vermelha, eu não gosto mesmo, e pronto, e que se dane você que não gostou. Ponto, tá bom? Vem cá, é o seguinte, matéria da revista Fórum. Toda vez que eles se sentem acuados, toda vez, né, que a democracia impera contra eles, o que os esquerdistas falam? Argumentam contra golpe. Golpe. Você já viu que todo golpe que existe é contra a esquerda, contra o Lula, contra o PT. Revista Fórum. Extrema esquerda. Temer articula novo golpe. Nessa edição, o jornal da Fórum mostra que o golpista Temer quer enterrar Bolsonaro e alçar Tarcísio à presidência. Ou seja, o Temer, saiu uma matéria mostrando que o Temer, ele articula deixar o Bolsonaro inelegível em momento algum. O Temer também está indo contra a anistia, alcançar o Bolsonaro, ele não quer de forma alguma que o Bolsonaro seja o candidato. Ele namora e articula o Tarcísio para que o Tarcísio seja o candidato do Temer, tá? E aí se você me perguntar, Sandro, tá, você detesta o Temer? Não, cara, eu gosto do Temer de certa forma, porque eu acho que o Temer não foi um presidente tão ruim, haja vista que ele veio, sucedeu, ele foi o cara que derrubou o governo Dilma. As articulações para derrubar o governo Dilma circularam em torno do Temer. Então o Vampirão é um dos caras mais poderosos do Brasil, não tem jeito. Mas a hora que ele parou ali, ele fez a reforma trabalhista, ele fez o teto de gastos, o cara controlou o Brasil.
Então, assim, eu dou um meio voto de confiança no Temer, mas também não põe minha mão no fogo por ele. Mas o que eles estão fazendo? Estão tentando articular para que o Tarcísio ou o Caiado seja o candidato do Temer, mantendo a inelegibilidade do Bolsonaro. E aí, seja com Bolsonaro, seja com Caiado, seja com Tarcísio, seja com vários outros nomes, o Lula vai perder. E a esquerda já está começando a preparar a narrativa para não dizer que está questionando as urnas eletrônicas, vai falar que foi um golpe. Ah, perderam as eleições. Por quê? Porque foi um golpe. Golpe como, pequeno gafanhoto? Em 2026, eu acredito que o Lula cai. Não tem jeito, tá? E você, o que você acha sobre isso? Vamos lá. Matéria da Revista Oeste. Hugo Mota está acuado com as chantagens do STF. Pois é, a palavra perfeita foi utilizada aqui pelo Hugo Mota. Chantagem. Abre aspas. Olha a pergunta que foi feita ao Sóstenes Cavalcante. O senhor acha que o jantar de Lula com Mota e os líderes partidários foi crucial no adiamento da urgência da anistia? Acho que o executivo reforça essa decisão errada do presidente Hugo Mota, mas o principal fator de desequilíbrio é a pressão que o Supremo Tribunal Federal, na figura de alguns de seus ministros, fazem sobre Hugo Mota. Ou seja, é claro, inequívoco, que há uma pressão pesada contra o Hugo Mota. E aí, olha só, o coronel Meira, ele publicou uma nota de desagravo contra o ministro Flávio Dino, que fez uma intimação ao Sóstenes Cavalcante. Olha só, o Sóstenes Cavalcante, depois que o processo da anistia foi suspenso, foi pausado, o Hugo Mota, né, jogou para frente, o Sóstenes Cavalcante foi lá e falou, olha, é assim que vai ser? Beleza, nós vamos paralisar tudo, nós vamos parar tudo, nós vamos boicotar vocês e, para deixar bem claro ainda, tem um acordo ali sobre emendas, nós vamos paralisar esse acordo. O Flávio Dino falou, não, preste esclarecimento sobre essa fala sua, sobre a fala de um parlamentar, o que é imoral até, né, o STF interferindo de tal maneira. Olha só, a nota aqui dos parlamentares. Bom, às 10 horas e 37 minutos, aqui na liderança do PL, eu quero agradecer todos esses parlamentares que estão aqui, se solidarizando comigo, que acabo de receber a notificação que veio a público num domingo, estranhamente, num dia atípico, que a imprensa toda sabe, finalmente eu só recebi agora, terça-feira, às 10h37, a notificação do ministro Flávio Dino. Para mim, recebo com muita estranheza, porque foi uma manifestação dentro do exercício do meu mandato, de uma entrevista em que gera questionamento e dúvidas ao ministro, que enviou uma intimação como essa. Acho que fere totalmente o artigo 53, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal, mas recebo com muita tranquilidade e com os nossos advogados cumpriremos os prazos estabelecidos por Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, e daremos a resposta no tempo oportuno. Mas estou aqui para agradecer todos os meus colegas que puderam estar aqui se solidarizando, outros que estão trabalhando em comissão também não puderam, mas quero agradecer e deixar com que eles possam também se manifestar nesse momento importante da história. Líder, só gostaria de deixar também marcado que não só a oposição, o PL e outros partidos que estão, apoiando a anistia, também fica muito ruim para esta casa, e aí é um pedido para que o presidente Hugo Mota tenha o entendimento, porque esse tipo de ação poderia ter sido evitado. É importante a gente colocar que não é qualquer deputado, é o deputado Sóstenes Cavalcante, ele tem uma história, ele tem uma vida, tá certo? Dedicada exatamente ao povo do Rio de Janeiro. E vem agora, tá certo, um ministro do STF que não teve um voto para chegar lá no STF, ele, tá certo, querer evitar normas aqui na nossa casa. Isso é uma vergonha para o parlamento brasileiro. Tem que acabar isso, não pode continuar. Então fecha o Senado, fecha a Câmara e deixa o STF exatamente ditar. É uma ditadura. Eu digo há muito tempo, eu quero que me desminta. O Brasil vive hoje a ditadura da toga. A prova cabal está aqui hoje. Um líder, além de ser deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, ter sido votado para estar aqui nessa casa, tá certo? Ele é líder do maior partido do Brasil. Isto é uma vergonha, querer calar exatamente o nosso líder, querer calar o PL. Não vai calar. Flávio Dino, você escolhe o seu local, o seu lado. Se você quer voltar para esta casa,
Vá para a urna novamente, Flávio Dino. Então é esse o recado que a gente quer deixar, revoltado como parlamentar, como deputado federal, da base, né? Da base de Jair Messias Bolsonaro, da base conservadora do Brasil. Então a gente está revoltado com essa atitude insana, imoral, indevida desses ministros do STF. Vamos lá, pessoal. De certa forma, quando a gente observa assim, a gente vai questionar esses deputados. E aí? Vai ficar fazendo notinha, reclamando, vai falar isso ou aquilo? Tá, mas só me responde uma coisa. E aí? O que esses deputados podem fazer? A indignação do Coronel Meira aí é nítida e clara, é óbvia. O Zucco, o próprio Sóstenes. E aí? O status quo chegou num momento que, se tivesse que agir, teria que ter agido lá atrás. Agora eles estão fortes e grandes demais, poderosos demais. O que a Câmara dos Deputados pode fazer? O Hugo Mota é quem poderia fazer alguma coisa. Não vai fazer. Então, até, né, que se veja o que vai acontecer na próxima legislatura, infelizmente, né, eu até me compadeço com esses deputados, que cobrar deles está tudo bem, a gente tem que cobrar, né, para que eles articulem, para que façam, mas fazer o quê? O que eles estão tendo força? Pelo menos, né, o que a gente pode cobrar, a gente vai cobrar deles. Olha só, esse tipo de ação aqui, quando você para pensar, é a atuação deles. Né? O Bibo Nunes está certinho, olha só, matéria da revista Oeste, Bibo Nunes, apresentação contra Dino, por intimar Sóstenes Cavalcante. O Bibo Nunes entrou com a ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, contra o Flávio Dino, argumentando que o Flávio Dino está violando a separação dos poderes, que o Flávio Dino não pode intimar um deputado para que o deputado esclareça algo que é crucial da função dele, ou seja, um deputado é eleito para parlar, ou seja, para falar, por isso que ele tem imunidade. E o Flávio Dino, ao bater de frente com essa imunidade, o Flávio Dino, ao questionar essa situação, ele viola os direitos. E aí ele entra com essa ação de ADPF. E sabe quem vai colocar o Flávio Dino no seu devido lugar agora com essa ADPF? O STF. Pô, para. Tem que mudar essa regra. Quem tem que julgar o STF não é o próprio STF. Tem que ser o Congresso, Câmara e Senado. Né? A Constituição precisa ser mudada o mais rápido possível, porque não dá. Você acha que os ministros vão contra eles mesmos? Lógico que não. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa aqui. Matéria do Paulo Figueiredo Show, né? O PT infiltrou militantes em instituições públicas para chegar ao poder, admite irmão de Lula. E eu ainda acho que teve uma ajudinha. Tem um vídeo que está viralizando, inclusive o Tomé Abdu publicou esse vídeo também, que é assim, o comunismo vem de família. Quando você observa, quando o Bolsonaro, e para mim o Bolsonaro foi censurado durante as eleições de 2022, quando o Bolsonaro falou que o Lula era comunista, o TSE ordenou a retirada dessa publicação do Bolsonaro. Não podia falar que o Lula era comunista. Depois, ele mesmo falou que tem orgulho de ser chamado de comunista e ser comunista. Né? Orgulho de colocar o primeiro ministro comunista dentro da Câmara, dentro do Supremo Tribunal Federal. Orgulho de participar do Foro de São Paulo. A mídia militante, porca, gritou por anos que não existia Foro de São Paulo e essa era uma teoria da conspiração bolsonarista. O Lula participou do Foro de São Paulo, onde ele falou que ali é um foro comunista. Então, assim, é nítido, escancarado. Agora, olha como que eles podem falar tudo, fazer tudo e nada acontece contra eles, e qualquer um que foi da direita, que abriu o bico, já é Elvis. Dá uma olhada. Não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro dos órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. E para que serve a Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhar para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade, ele existe. O setor tribal, algumas tribos indígenas que não tem chefe.
e a produção é lá entre eles e tal. Não podemos chegar a essa sociedade sonhada, nessa utopia, é muito difícil chegar lá, mas melhorando ela, a sociedade, nós podemos melhorar. Eu acho que pode. Então você tem que ter essas pessoas que se conversam disso. Nós não podemos ter um pessoal altamente conservador, estúpido, ignorante, que não... Rapaz, é importante. Hoje o que está acontecendo no planeta Terra hoje. Não é que eu... Então, o cara, é claro, aqui, ó, não, nós temos que trabalhar, articular e colocando nas instituições, e colocando um ministro comunista, e colocando isso, e colocando aquilo. E os caras conseguiram, os caras ficaram 16 anos no poder, infiltrando gente lá dentro. E não é só isso, tem coisa mais grave. Dá uma olhada aqui, matéria da Band, tá? Então, antes que algum retardado moral, algum cara que não tem moral vem me criticar, olha, ela tá espalhando fake news, né? Leia aqui, Jornal da Band, PCC, primeiro comando da capital, investe na formação de candidatos de concursos para juízes e promotores. O objetivo é levar os braços da facção criminosa para polícia, Ministério Público e Judiciário. E aí quando você ouve um ministro falando, a polícia prende mal, é por isso que o Judiciário solta. Quando você vê uma coisa dessa acontecendo, você pensa, peraí, tem decisões que não tem como. Vou te dar um exemplo, soltar o André do Rap. Pegar todos os bens e restituir ao cara. E acreditar que o cara não ia fugir. Então, assim, tem algumas decisões que são tão dracônicas, né? Draconianas. É absurdo. Então, cara, não tem como você... Band, Jornal da Band. Não tem como você falar que esse país tem seriedade. Esse país precisa de uma reforma geral, de uma reforma moral. Essa é a verdade, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só. Partindo para o próximo assunto. Matéria da Jovem Pan News. Oposição articula greve de fome coletiva para anistia. Pois é. Parlamentares da oposição anunciaram a retomada da obstrução como forma de pressionar pela votação da urgência do projeto de lei da anistia. O líder na Câmara dos Deputados, o Sóstenes Cavalcante, afirmou que cogita uma greve de fome coletiva do plenário da casa. A inspiração foi uma manifestação de Glauber Braga, que conseguiu negociação com Hugo Mota, após 9 dias sem se alimentar. Cara, eu apoio demais. Tá? Tem familiares, os deputados. E aí tem que ter todo aquele deputado que recebeu o voto da direita, tem que ir para fazer. Entrar todo mundo e falar, não, nós vamos estar aqui, nós vamos fazer greve de fome e uma greve de fome coletiva. Cara, você vai me falar, Sandro, larga de ser inocente, vão deixar eles morrer de fome lá dentro. Não vão, não. A repercussão vai ser tão grave, vai ser tão geral, que eu tenho certeza que se isso realmente acontecer, nem a mídia vai conseguir segurar. Nem a mídia vai conseguir segurar. A pressão sobre o PL da anistia já foi grande demais. Cara, a mídia falou de PL da anistia o tempo inteiro. Agora, se a oposição faz greve de fome lá dentro contra o Supremo Tribunal Federal, eu quero ver uma ordem de 48 horas para desocupar o Congresso Nacional com a greve de fome. Meu irmão, eu vejo que a única saída por parte da oposição é partir para essa greve de fome. E o que aconteceu? O Glauber Braga fez essa greve de fome. E nessa greve de fome, o Glauber Braga ganhou tempo para fazer um recurso, senão ele já estaria cassado já. E esse recurso tem que ser julgado lá pelo plenário, né, lá pela maioria. O que aconteceu? Nas últimas, ontem, né, nas últimas análises, o Glauber Braga conseguiu o recurso, ele perdeu, foi no voto. Se a greve de fome dos parlamentares der certo, vai para o voto. E no voto eles ganham. Ontem, Glauber Braga tomou, né, mais um passo a favor da sua cassação. Olha só. Né?
Tá aqui, ó. Tchau, querido, né? Ou seja, votação aconteceu, 66 pela cassação do Glauber Braga. Aprovado o parecer. Muito bom. Bora, Aprovado o parecer, Glauber sai, né? Foi o que o pessoal falou. E aí o Sargento Farrur também publicou urgente. Com 44 votos a 22, a CCJ rejeita recurso de Glauber Braga e envia cassação para o plenário. O Glauber Braga está sendo cassado não é porque ele chutou um cara do MBL. Não seja inocente, não seja bobinho, que alguém está preocupado com o MBL. Eu sei que nem você que é de direita gosta do MBL e nem quem é da esquerda gosta do MBL. Então, duvido muito, né? Não vi nenhum deputado de direita indo lá defender o cara do MBL. Pelo contrário, eu vi eles brigando pela saída do Glauber Braga. Mas, na verdade, por que o Glauber Braga vai ser cassado para ser exemplar? Porque ele caçou briga com o Arthur Lira. E existem os caciques dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, não tenha dúvidas disso, né? Então, o motivo do Glauber Braga ser cassado é a briga, né, que ele caçou com o Arthur Lira. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. Matéria da Gazeta do Povo agora. Vamos lembrar, vamos entender que o Glauber Braga, ele sendo expulso, ele é uma figura que ninguém gosta. Nem direita, nem esquerda, só o núcleo mais radical ali. Se ele for expulso, a esquerda vai ter uma narrativa, tá vendo? Nós não caçamos só a direita, né? Gente da esquerda também perdeu o mandato. Mas é um cara que já estava incomodando o governo Lula, estava incomodando o PT. Vai ser caçado lá no final. O STF recupera o mandato dele, né? A gente sabe que é isso. Vamos lá, pessoal, ó. Bora falar disso aqui. Tá pegando pesado em cima do Lula esse caso do INSS. O PDT ameaça deixar o governo e Lula banca Carlos Lupe após fraudes no INSS. A bancada, que tem 17 deputados, falou: eu vou sair fora, Lula. Esquece, em 2026 eu não te apoio se você tirar o Carlos Lupe. Apesar de todos os cenários mostrarem o conhecimento das fraudes pelo Carlos Lupe, o Lula, entre escolher os aposentados, os idosos, e escolher escolher os aposentados, os idosos, e escolher o PDT, o apoio ao partido, né? O que acontece? Escolheu o partido, escolheu se manter no poder, escolheu o seu próprio umbigo. E aí, tem uma publicação do OINEG que é impecável. Deixa eu ver se eu acho aqui a publicação do OINEG aqui para colocar para vocês, tá? É assim, é insano. Carlos aqui, Lupe achei. virou um morto. Olha só o que o OINEG fala aqui. Carlos Lupe virou um morto-vivo na política. E é insustentável a permanência dele no Ministério da Previdência. Se o presidente Lula quiser manter ele no cargo, não vai ser o primeiro zumbi andando por Brasília. Agora, o cheiro da presença dele na esplanada, a partir de agora, começa a contaminar o ar do Palácio do Planalto. Hoje, Lupe esteve no Congresso Nacional, dando explicações sobre o escândalo do INSS. Agora, você imagina ele tocando a agenda normal, andando pelo Brasil, falando em eventos em nome do presidente Lula, tocando reuniões, mantendo encontros, fazendo viagens, tratando dos planos do governo Lula para a Previdência, para melhorar a vida dos aposentados, dos pensionistas. Imagina ele dando entrevista, conversando com jornalistas. Viram um inquérito policial? A ex-conselheira do Conselho Nacional de Previdência disse que o senhor sabia desde o primeiro dia. O volume de reclamações aumentou muito depois da sua chegada, e aumentou. O senhor disse que demitiu um diretor do INSS, mas o novo que o senhor colocou foi afastado pela Justiça. O senhor disse que demitiu o presidente do INSS, mas o novo que o senhor colocou no lugar também foi afastado. Ah, a imprensa, hein, ministro, publicou um farto material mostrando o esquema e o senhor não mandou apurar direito. Por que o senhor não mandou suspender os acordos com as entidades por precaução, como o governo acabou de fazer? E aí tem as perguntas mais conceituais, né? Ministro, na sua opinião, só os corruptos devem ser demitidos? Se o senhor tiver um assessor incompetente, ele não faz o que deve, o senhor ia mantê-lo no cargo porque ele é honesto? Além da honestidade, não precisa de nenhum outro atributo. Entendeu?
A partir de agora, para os aposentados, o que interessa é outro ar. Os aposentados e pensionistas que foram lesados pela máquina comandada pelo Carlos Lupe querem saber o seguinte: como estão as investigações? Quando o dinheiro vai ser devolvido? Para a sociedade interessa saber mais. Quem mais está no meio desse bolo? E o Lupe não tem condições de dar essas respostas. Por mais honesto que ele possa ser, e a Polícia Federal informa que não está investigando o ministro. Ele não vai conseguir se livrar dessa bola de ferro que está no pé dele, que ele colocou. Ele não estava de férias, não estava internado no hospital, acordei agora. Ele não pode dizer que essa roubalheira aconteceu na ausência dele, nem fala, herança maldita, o governo anterior, para. Dos 6 bilhões de reais desviados, um pouco mais do que isso, mais de 4 foram na gestão dele, à frente da Previdência. A história do poder está cheia de cadáveres insepultos, que ficam no cargo porque o poder político costuma falar mais alto num primeiro momento. Agora, cedo ou tarde, fica claro que é mais fedido, mais caro, mais fedorento deixar o corpo apodrecer debaixo do sol do que providenciar o sepultamento. Ou seja, resumindo, passou da hora, né, do ministro cair. Caindo, ele leva 17 deputados do PDT junto. E o Lula cai junto. Se o Lula fica com o Lupe, o escândalo do roubo dos velhinhos vai pairar com ele até 2026. Está recente, 2026 é logo ali. Se o TSE não proibir alguém da direita de falar dos roubos dos aposentados lá na frente, isso vai ser uma pedra no sapato do próprio Lula. Tá certo? E é isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. 4 horas da tarde eu tô de volta com mais um editorial para vocês. Abraço.